Qual a diferença entre uma cantada, um olhar ou um gesto e uma atitude que constrange a pessoa? O que pode ser considerado assédio ou abuso sexual? Muitas vítimas não denunciam e, o pior, casos mais graves nem sempre chegam ao conhecimento das autoridades. Uma pesquisa do IPEA estima que mais de 500 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil e menos de 10% registram boletim de ocorrência na polícia. E este é o tema do nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o que caracteriza o abuso sexual e o que fazer para combater este tipo de crime. A Constituição Federal determina que todos os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui no estúdio eu converso com Marília Brambila, advogada criminalista e especialista em direito penal, e com Lia Zanota Machado, professora de antropologia e especialista em violência contra mulheres e violência sexual. Sejam bem-vindas ao artigo 5º. Doutora Lia, muitas pessoas fazem confusão aí entre abuso, assédio sexual. Então vamos começar o programa explicando o que caracteriza essa violação da intimidade das pessoas. Essa possibilidade de confusão se dá porque na nossa tradição cultural, a mulher é alguma coisa que você pode tomar posse. Ao mesmo tempo que o homem deveria seduzi-la, ele também pode tomar posse. Quando você tem uma cantada que é um assédio, você não tem mais a relação, você tem a posse. Você põe a mão, você faz um nome feio, você toma posse da mulher, você nem estabelece a relação, como se coisa fosse. Então essa é a diferença. E as meninas sabem sim absolutamente a diferença entre receber uma cantada que implica o estabelecimento de uma relação e o respeito e aquela cantada que, não, na verdade, não é cantada, é um assédio. Doutora Marília, e do ponto de vista jurídico aí, qual a diferença entre abuso e assédio? O que caracteriza um crime e pode ser punido? O abuso, popularmente conhecido, poderia ser chamado dos crimes contra a dignidade sexual, né? Vários deles. E em relação ao assédio, estaria mais interligado a outro tipo de bem jurídico protegido e não só a sexualidade. Ou então, nós temos aí a diferença clássica, que seria o assédio onde a pessoa se sente efetivamente violada em sua dignidade, mas sem que essa violação venha de um contato, de uma agressão física, de uma agressão moral. É isso. Então, já o assédio seria um gênero, né? O assédio em relação à violação dessa intimidade. Bom, imagine a cena. Horário de pico dentro do transporte coletivo. Homens e mulheres se espremem em ônibus e vagões do metrô lotados. Como se a situação já não fosse difícil o suficiente, muitos ainda se aproveitam para assediar o passageiro ao lado. As principais vítimas são as mulheres. A maioria dos brasileiros usa o transporte público diariamente, mas o que é uma solução para chegar ao trabalho ou à escola pode se tornar um problema, principalmente para as mulheres que, além de conviver com ônibus ou vagões de metrô lotados, têm que lidar com os assédios de outros passageiros. Na hora do pico é muito cheio, aí fica muito apertado, querendo ou não. Tipo assim, às vezes dá muita oportunidade para quem quer fazer isso. Infelizmente, século XXI, a gente ainda tem aquele medinho do que podem fazer com a gente no metrô, num vagão de metrô, do ônibus em si, ou de qualquer meio de transporte. No Brasil, algumas cidades como Brasília e Rio de Janeiro adotam vagões específicos para mulheres, em uma tentativa de evitar o assédio. Na capital federal, o carro exclusivo existe desde 2013 e este ano passou a ser dedicado às mulheres e pessoas com deficiência durante todo o dia. É interessante a campanha do metrô de colocar um vagão feminino só para as mulheres, como uma forma de proteção, porque querendo ou não tem, né? Então, assim, é uma forma de evitar. Antigamente, qualquer esbarrão que você desse no homem era motivo para ele se esfregar em você e estava tudo certo. Você não podia falar nada, né? O motorista não te escutava. Então, agora melhorou bastante. Como não há punição para homens que insistem em usar o chamado vagão rosa, cada usuário passou a ser um agente fiscalizador e pode pedir a saída do passageiro indesejado. E foi o que fizeram estas mulheres na capital carioca, onde o vagão exclusivo existe desde 2007. Veja só o que acontece quando o homem tenta usar o espaço dedicado a elas.
Doutora Marília, como a gente viu aí, não há uma punição específica para o homem que insiste em usar o vagão feminino, a não ser a pressão que a gente mostrou na reportagem. Mas se alguém pedir para ele se retirar e ele se recusar, aí ele pode incorrer em outro tipo de crime? Ele poderá sim incorrer no crime de desobediência, que é um crime contra a administração da justiça, que é justamente desobedecer uma ordem legal emanada do funcionário público. Agora, doutora Lia, a gente tentou alguns dados até para fazer uma comparação entre como era a situação antes e como ficou depois da entrada em vigor do vagão rosa, e nós não conseguimos. As próprias assessorias de imprensa do metrô do Rio de Janeiro e daqui de Brasília disseram que quase não há denúncias. O que leva a mulher a ter esse tipo de comportamento de sofrer o assédio e não denunciar? Isso começou uma movimentação feminista nos anos 70, mas acho que ganhou espaço com a Lei Maria da Penha, em que, portanto, os direitos das mulheres ficaram claros, isso ganhou o senso comum e a legitimidade também da denúncia. Mas, ora, a história nossa de longa tradição é que a mulher tem que se envergonhar de qualquer coisa que ela faz. É como se ela fosse ela que tivesse provocado, tanto nas relações conjugais quanto nas relações do dia a dia. Então, a honra da mulher, ela fica dependendo dela ser absolutamente honesta, absolutamente fiel, absolutamente virgem, ou seja, uma honra absolutamente fora da ideia nossa de dignidade da pessoa. Então, não combina mais com o século XXI, como disse a entrevistada, né? É como se ela fosse a defensora da honra do homem, né? Como ele imagina, do controle e tal. Então, é por isso que, por essa história de que hoje ainda temos que dizer para as mulheres, não são vocês, não somos nós, mas são aqueles que nos agridem. Então, isso tem que ter um passo, por isso que se denuncia pouco. Mas não é que isso incomode pouco. Se não há denúncia, se há grandes incômodos, como fica claro nas entrevistas dessas jovens, de todo lugar. Há um incômodo enorme de você ser considerado um objeto que você pode pegar, um objeto que você pode desrespeitar, e que, portanto, o seu modo de ser, o seu modo de agir não deve ser respeitado. Agora, doutora Marília, em casos mais graves, como de tentativa de estupro e até estupro consumado, como já foram registrados no metrô de São Paulo, por exemplo, aí a empresa ela pode ser responsabilizada? Ela deveria estar oferecendo segurança para quem está usando o meio de transporte? Sim, sim. No mínimo, uma responsabilidade objetiva na prestação do serviço e, digo mais, uma responsabilidade subjetiva, sim, de reparar o dano em face da prática não só do ato ilícito, mas como do crime. Tem que proteger a intimidade e a integridade física de todas as pessoas, não só dos crimes sexuais, mas de todos os outros crimes, furtos, danos, até mesmo um acidente que poderia resultar uma lesão corporal, a empresa deverá arcar com a sua responsabilidade, sim. Doutora Lia, nós estamos falando aqui do transporte coletivo, mas existem outros meios que são muito propícios ao abuso sexual também? Veja, estupros e abusos são muito feitos em lugares públicos, especialmente onde eles acham ou que tem a multidão, como é o caso do transporte, ou então multidão, sim, tem abuso, tem no carnaval, nas festas de música, onde há multidão, tem esses abusos, porque eles se invisibilizam na multidão, e nos lugares que são chamados lugares ermos, ou seja, à noite, em pontos de ônibus, com pouca passagem de pedestres, são os lugares onde você tem o abuso e estupro de desconhecidos. Mas é claro que abuso e estupros tem num outro lugar, que é o lugar da própria família, lugar doméstico, em que você tem padrastos abusando enteadas, você tem irmãos abusando irmãs, ou seja, você tem até cônjuges estuprando à força suas mulheres. Então, nós vemos que essa ideia de tomar posse, que devia estar longe do século XXI, está muito presente ainda. E nós temos uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Eu gostaria de saber se para ser considerado abuso sexual tem que ter contato físico. Doutora Marília, tem que ter algum tipo de contato? Assédio e abuso são termos sociais, de senso comum, mas os crimes em si pode ser o crime de estupro, pode ser o constrangimento ilegal, pode ser a importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. Para o estupro, a jurisprudência aponta que sim, que é necessário contato físico entre o agressor e a sua vítima. Já o constrangimento ilegal, não. Basta que essa vítima seja subrogada mediante violência ou grave ameaça, e a importunação ofensiva ao pudor seria essa
cantada maledicente, ofensiva, indigna, que venha afrontar essa honra e essa intimidade dessa vítima. E é muito difícil provar, doutora Lia? A senhora acha que as mulheres muitas vezes não denunciam porque não tem alguma testemunha ali, não tem como provar o que houve? Uma parte disso tem a ver que a palavra da vítima, embora se queira ouvi-la muito, inclusive na Lei Maria da Penha, nem sempre ela é ouvida. Então, ela tem que ser uma fala que tem que ser coerente, contínua, forte, sem nenhum erro. E acontece que a situação emocional de uma violência sexual é de tal ordem que às vezes você conta a história, inclusive pesquisa que eu fiz, conta a história da vítima com 2 ou 3 versões. Então, aquilo que ela conta para si mesma, tentando ou ver a dignidade da qual ela foi violada, ou tentar se desculpar daquilo que fica na cabeça dela, que quem sabe ela provocou, coloca uma história que é uma história real, mas é uma história que você se conta e que, às vezes, quando se quer uma coerência absoluta, você não encontra nessa vítima. Mas, por outro lado, às vezes, não é nada disso. É que você tem a dificuldade também de comprovar, no sentido de que os testemunhos que você alega, os testemunhos não vão dizer aquilo que eles viram. Ou seja, como a questão do estupro envergonha não só a mulher, mas todos os amigos e parentes envolvidos, às vezes todos tendem a desistir dos seus testemunhos favoráveis. Então, você tem um determinado momento que se torna difícil você denunciar e ser ouvida. E se por acaso você denunciar não é ouvida, aí o que acontece? Você vai ficar duplamente ou triplamente vítima. Flávia, acerca disso, da questão probatória, é importante ressaltar também que atualmente a jurisprudência vem dando um valor à palavra da vítima quando o crime não deixa vestígio, né? Então você tem alguns atos libidinosos, algumas condutas praticadas pelo agressor que realmente não ficam marcas, não tem como comprovar materialmente, mas essa palavra, assim como a doutora nos falou, essa palavra da vítima vem sendo trazida como uma prova contundente. E também chama a atenção que quando são vítimas crianças e adolescentes, nós já temos dentro da nossa perspectiva legal o depoimento sem dano, né? Onde essas vítimas, crianças e adolescentes, são ouvidas por uma equipe multidisciplinar. Ao meu sentir, um avanço nessa produção da prova para dar credibilidade a essa fala. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Lia Zanota Machado, professora de antropologia e especialista em violência contra mulheres e violência sexual, e Marília Brambila, advogada criminalista e especialista em direito penal. Hoje a gente conversa sobre abuso sexual. E esse tipo de violência não acontece só no mundo real. Uma pesquisa realizada pela ONU e divulgada em outubro de 2015 mostra que 75% das mulheres e meninas com mais de 15 anos relataram que sofreram abuso ou assédio na internet. Doutora Marília, o que caracteriza aí um comportamento abusivo na internet? É possível que dentro de uma conversa com um conhecido ou até mesmo com os desconhecidos em redes sociais, exista um caminho preliminar a conhecer essa pessoa, logo em seguida a procurar saber das suas preferências sexuais até chegar num momento em que ela pode ser vítima, inclusive, de um constrangimento tão grave ao ponto de despir-se ou até mesmo praticar algum ato contra o seu próprio corpo ao ser constrangida por esse agressor virtual. E que tipo de cuidado as pessoas devem ter, doutora Lia, para evitar esse tipo de abuso? Que tem relatado, inclusive meninas de 2º grau, que o que mais ocorre com elas é quando você troca uma imagem sua com seu namorado e esse namorado passa para um terceiro, que passa para um quarto. Então, aquilo que elas veem, que é a intimidade delas, que elas anuíram de fazer ou aquele vídeo ou de fazer aquela foto com o seu namorado e para o seu namorado, elas perdem totalmente o controle porque o próprio namorado passa para um amigo, que passa para um terceiro, para um quarto.
Então, eu acho que é uma das coisas mais frequentes que tem ocorrido dentro da internet. Quer dizer, ou seja, como é que você utiliza as imagens, inclusive é fácil você colocar, por exemplo, pega uma fotografia e dizer quão linda, você já viu ela nua, você já viu etc. Ou seja, você tem formas de potencializar ao máximo uma fotografia ou um vídeo que foi feito numa determinada relação, sem nenhum tipo de direito dado para que aquele namorado passasse adiante. O ideal é não fazer, então, esse tipo de vídeo de foto, né, doutora Lia? Esse fato tem que ser, eu acho que tem que ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo eu acho que ocorrendo isso, quais os cuidados, eu digo, coletivos que se pode pôr na rede? É tipo assim, eu faço um hashtag no YouTube para dizer assim, não passe a imagem, denuncie na própria rede, como tem a pressão dentro do ônibus para que o rapaz faça, para que não se tenha mais um assédio, que se faça uma pressão nas redes pelas jovens. Eu acho que isso é absolutamente importante. E quem passa esse tipo de imagem sem nenhum consentimento está cometendo um crime, né, doutora Marília? No mínimo, o crime de injúria e difamação, né? Mas a difamação, por quê? Porque denigre a reputação da pessoa. E isso é interessante, como a doutora já mencionou, é o que a gente chama do fenômeno sexting, né? Que acontece bastante com crianças e adolescentes pelos aplicativos, aqueles aplicativos onde as fotos são tiradas e desaparecem. Mas que dá para recuperar, que dá para recuperar. Então, realmente, essa informação deve ser propalada diante dos jovens para que a proteção da sua intimidade, do seu corpo, da sua honra, não seja violada. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Se uma pessoa faz uma denúncia falsa de abuso sexual, ela pode ser punida? Doutora Marília, nesse caso, o denunciante é que está cometendo um crime? Sim, e é um crime que a gente considera de grave potencial ofensivo. É o crime de denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. Ele tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, então ele nem admite fiança em delegacia em caso de prisão em flagrante. Agora, doutora Lia, muitas vezes a vítima, ela acha difícil também ela saber se houve ou se não houve. A gente já falou aqui do sentimento de vergonha que às vezes as mulheres têm de achar que ela foi culpada, mas é também difícil ver essa linha tênue aí, descobrir esse limite, se é uma cantada, se é uma coisa mais grosseira, se é um abuso. Pode haver uma fronteira difícil de ser percebida pela denunciante. Mas o que eu acho também bastante complicado é que quando você inicia uma denúncia, às vezes você tem toda a certeza, você sabe o que ocorreu, você tem condições de levar adiante aquela denúncia dentro do processo judicial, mas você, às vezes, não quer mais, ou pelo sofrimento, ou pela vergonha, ou pelo medo, que às vezes é o medo, e aí você não segue adiante com a denúncia. Então, o que acontece é que, em determinados processos, se não tiver uma sensibilidade jurídica para ver que ela está retraindo e não fez uma denúncia falsa, porque, veja, minha questão tem uma grande diferença. É uma enorme diferença, ela está se retraindo, mas ela pode, se ela não tiver uma boa sensibilidade, ser denunciada por denúncia falsa, porque ela não levou adiante. Então, eu acho que isso aqui é uma das questões muito importantes de serem pensadas, porque também é uma das coisas que faz com que, às vezes, muitas mulheres não denunciam, ou muitas jovens não denunciam, porque elas sabem o que ocorreu, mas elas não têm certeza se elas conseguirão levar adiante. Doutora Marília, e existe esse apoio, essa rede para as mulheres, como a doutora Lia falou aqui? Os juízes, quando não conseguem perceber, buscam auxílios dos seus grupos de estudo psicossocial que tem dentro dos tribunais para fazer esse apoio a essa mulher, porque muitas vezes percebe-se, o operador do direito é capaz de perceber que sim, ela pode estar retraída, ela pode estar sendo ameaçada, porque se ficar verificado que ela foi ameaçada durante o processo, isso vai ensejar, inclusive, a decretação da prisão preventiva do agressor e de quem quer que esteja ali ameaçando. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas consideram um ato abusivo. Vamos ver. Pegar em mim, pegar no meu cabelo, coisa que acontece muito com nós, mulheres. Qualquer coisa que eu não permita é um assédio. Qualquer coisa que invada meu espaço, que eu não me sinta confortável. Tipo, mesmo que, sabe, não seja uma coisa de grande proporção, se eu me sinto desconfortável, eu acho que isso já ultrapassou o limite. A pessoa que está cometendo, ela vai e fala de uma maneira que ofende a outra, ou olha de uma maneira que ofende a outra. Cantada, essas coisas assim, né? Às vezes tem certas pessoas que passam do limite, né, da brincadeira. A gente não pode ficar
calado em questão de assédio sexual, principalmente nós mulheres que sofremos muito, mas não só com mulheres, também os homossexuais e todo o resto. Doutora Lia, antes de começar a analisar as respostas, só uma curiosidade. Quando a nossa equipe foi às ruas, as mulheres toparam falar mais sobre o assunto do que os homens. Mas o abuso, o assédio, eles podem acontecer com todo mundo, não é mesmo? Como a tradição não é da mulher ter a posse sobre o homem, ela se faz com muito mais respeito, ela se faz como uma tentativa de aproximação e não como uma dominação imediata. Então, eu acho que, com certeza, o assédio é muito mais contra as mulheres e contra os homossexuais. Eu acho que as falas todas foram muito claras, que é o respeito à dignidade, à liberdade e ao limite da outra pessoa com quem se relaciona. Ali é inconfortável, ali, para mim, já é assédio. Doutora Marília, esse limite hoje está mais tênue. Que tipo de cuidado as pessoas têm que ter para não ultrapassar essa linha? Na verdade, é uma linha de 2 vetores. É a ação e a reação. Assim como a doutora esclareceu, se houver a intenção de manter essa relação, essa aproximação, realmente a vítima tem que corresponder. A pessoa que efetivamente estaria sendo cantada ou até mesmo cortejada tem que demonstrar satisfação. Se a insatisfação for imediata, isso de pronto já fica claro que aquilo ali pode, a partir dali, se transformar numa contravenção penal, num crime. Então, eu acredito que a reação, sim, traz esse limite. E as mulheres hoje, elas estão reclamando mais, elas estão colocando mais o limite delas ou ainda muitas aceitam, doutora Lia? Eu acho que primeiro a gente tem que dizer que as mulheres já avançaram bastante, porque elas estão muito mais independentes. Eu me lembro de um texto de um antropólogo há muito tempo, Tales de Azevedo, que dizia do namoro, como é que se dava o namoro. As mulheres ficavam dentro de casa, olhando para indicar que elas aceitavam o namoro, elas piscavam os olhos, e os homens cortejavam e mandavam recados através de outras mulheres. Então, o contato era muito, muito difícil, embora a dominação e o poder já estivesse ali, né? Porque ela não podia fazer nada. Agora as mulheres elas se movimentam na rua, elas jovens, elas se propõem que elas também podem escolher os seus companheiros, elas não precisam ser escolhidas, e que, portanto, elas estão muito mais diferenciadas. Mas continua a questão de que, uma vez elas tornadas indignas por um assédio, elas se envergonham. Então, nesse ponto, às vezes é necessário que se diga e se repita. Essas jovens, na verdade, estão dizendo hoje, nós devemos denunciar. Quer dizer, apesar das nossas dificuldades em denunciar, ou pelo menos de dar os limites, porque uma das coisas é dar o limite imediatamente, como você disse. Você tem que dar uma reação e dizer assim, olha, eu não quero. Então, esse não quero tem que ser dito. E cada vez mais forte, dado que a dignidade dessas jovens está em jogo. E só para a gente reforçar aqui, doutora Marília, sentiu que desrespeitou, que ultrapassou o limite, tem que denunciar, não é mesmo? Tem, Flávia, isso é muito importante. É claro que dentro das relações familiares, como bem falou a doutora, é necessário uma cautela, né, da vítima, de toda uma conjectura de participação de toda essa família, mas cautela não é medo. Né? Então, é necessário, sim, que a denúncia seja feita, que essa denúncia seja feita por um grito no metrô, que seja por através de um gesto pedindo socorro. Não se intimidem, denunciem. Campanhas de conscientização podem fazer toda a diferença. Antes de encerrar o programa de hoje, vamos mostrar a iniciativa de uma empresa de ônibus em Brasília. Os veículos receberam adesivos que alertam para a necessidade de denunciar qualquer tipo de assédio. A empresa também orientou motoristas e cobradores sobre como agir em caso de abuso. E é bom ressaltar que, apesar desta ser uma campanha feita em Brasília, o telefone que aparece para denúncias é nacional. O número 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, recebe ligações de todo o país. E com essa campanha, o artigo 5º chega ao final. Doutora Marília, doutora Lia, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também a você que acompanha a nossa programação. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.